Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a gravação da palestra Camus e Sartre, Filosofia e Literatura. Bom, é, eu já vou passar aqui para vocês a apresentação, e fica até melhor para a gente poder comentar, né? Vamos lá. Bom, acho que primeiramente a gente pode partir, claro, do momento central da necessidade, né, de falar sobre os dois autores, né? Como é que definitivamente essa necessidade se apresenta? São dois autores do século XX, nascidos no século XX. Sartre é um pouco mais velho do que o Camus, salvo engano, Sartre nasce em 1905, o Camus nasce em 1913. Teoricamente, uma diferença pouca de idade. As duas biografias são distintas em muitos pontos, com um momento de interseção, a saber, 1943, quando os dois se conhecem na exibição da peça As Moscas, do próprio Jean-Paul Sartre. Para muitos comentadores, em definitivo, são os dois mais importantes filósofos, pensadores do século XX, do início do século XX, né, na primeira metade do século XX, o que compreende, obviamente, a Segunda Guerra Mundial. É claro, a gente começa falando sobre o Sartre a respeito de idade, né? Como eu disse para vocês, ele nasceu em 1905, é oriundo de uma família rica, muito cedo, desde muito cedo já teve contato ali com a filosofia, com a literatura, um aluno brilhante, formou-se na Universidade de Sorbonne, filosofia, em primeiro lugar. Durante a sua trajetória foi politicamente ativo, principalmente no que compreende ali o início do século 40, da década de 40, e em 1947 edita sua obra máxima, né, que é O Ser e o Nada, uma obra de ontologia fenomenológica, considerada por muitos aí a obra-prima do Jean Paul, do João Paulo. Também escreve peças de teatro. Bom, o Camus também escreve peças de teatro, mas não vai ser o foco aqui principal. Nós vamos nos deter única e exclusivamente no que aparece como filosofia e romance, ou filosofia e literatura, pegando inclusive um próprio exemplo do Camus no Mito de Sísifo, em que ele vai falar sobre a relação entre filosofia e romance. Mas, claro, é, o que a gente pode deter, que a gente pode deter logo de momento em relação ao Jean-Paul Sartre,
é, logicamente, sua incrível capacidade de escrever. Claro que a gente vai delimitar aqui. A gente vai delimitar entre os textos filosóficos e os textos de pura literatura, literatura mesmo. Como eu disse para vocês, o Sartre foi um dos mais importantes filósofos do início do século XX. Produziu ensaios, tratados de filosofia, psicologia também, política. E os mais famosos de filosofia, principalmente compreende o início dos anos 40 e o pós-guerra. Há alguns outros aqui que a gente não colocou, como os de dialética. A imaginação, esboço para uma teoria das emoções, o ser e o nada, e o existencialismo é o humanismo. Acho que a gente pode começar falando um pouco justamente do existencialismo e humanismo. L'existencialismo et humanismo, que trata-se justamente de uma defesa dessa corrente filosófica puramente sartreana. E o Sartre escreve que gostaria de defender o existencialismo da série de críticas que fazem. E ele percorre essas primeiras páginas do existencialismo humanismo, falando dos seus críticos, falando das questões que envolvem o próprio conceito de ser existencialista. E aí é importante ressaltar para vocês que a Hannah Arendt fala que a filosofia da existência já existe antes do existencialismo. Seu existencialismo sartriano apresenta-se na década de 40 para Hannah Arendt. A filosofia da existência existe desde Schiller. Aliás, Friedrich Schiller. É porque é Schiller, 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 Michael. E é claro, o tom do existencialismo e humanismo, ele é correto. Apesar de que posteriormente o próprio Sartre vai ignorar esse texto, vai rejeitar o existencialismo e o humanismo. Mas é claro que a título de curiosidade, a título de envolvimento, mesmo sendo um título rejeitado, um texto rejeitado, ainda assim é muito interessante pela capacidade argumentativa em que o Sartre vai definitivamente impor o que o existencialismo propõe, que é de fato a existência precede a essência. Então, diante dessa perspectiva, a história da filosofia é posta em evidência aí.
quando se concebe a ideia, e aqui ele afirma, nesse momento do texto, do Deus Criador. Ao concebermos um Deus Criador, identificamos, na maioria das vezes, como artífice superior. A história da filosofia é isso. Descartes, Leibniz. Admitimos sempre que a vontade segue mais ou menos o entendimento, ou, no mínimo, acompanha, e que Deus, quando cria, sabe precisamente o que está criando. Assim, o conceito de homem no espírito de Deus é assimilável ao conceito do corta-papel no espírito do industrial. E Deus produz o homem segundo determinadas técnicas e em função de determinada concepção. Exatamente como o artífice fabrica um papel, um corta-papel, segundo uma definição e uma técnica. Que o Sartre está fazendo um paralelo, né, entre a produção de um objeto e a produção do homem. Desse modo, o homem individual, materializado, certo conceito que existe da inteligência divina. O ateísmo dos filósofos elimina a noção de Deus, porém não suprime a ideia de que a essência precede a existência. Essa é uma ideia que encontramos com frequência. Encontramos em Diderot, em Voltaire e mesmo em Kant. O homem possui uma natureza humana. Então, busca-se sempre a questão da essência. E a ideia principal que os existencialistas propõem aqui é que essa existência, de fato, ela é o próprio homem. A equação é resolvida. Claro que esse é um texto de defesa, como eu disse para vocês, é um texto de cunho filosófico bem interessante, né? Mas, claro, não está aos pés ainda do Sei o Nada. Acerca da imaginação, que são os outros textos que aparecem, principalmente de cunho psicológico, que o Sartre trabalha, esse artigo da uma leitura acerca da imaginação em Sartre, né, da Idelu Kawalala, do Rodrigo Dias de Vivar e Soler, né, propõe pegar a imaginação, transcendência do ego, esboço para uma teoria das emoções e o imaginário, no sentido de ilustrar as reflexões primárias do que viria a ser seu grande tratado ontológico, no caso, Sei o Nada. De fato, todo o arsenal filosófico, psicológico que o Sartre trabalha ali no início da década de 30 e 40, ela é uma preparação para o que vai ser ali o Sei e o Nada. Nele podemos encontrar, portanto, o objeto longitudinal de Sartre no que corresponde à exploração das condições de possibilidade para ilustração de um método fenomenológico no campo da psicologia. Esse é o ponto central do Sartre, que difere claramente do ponto de vista do pensamento filosófico camisiano. O Sartre parte dessa perspectiva psicológica, enquanto o Camus parte puramente da questão da existência. Continua no artigo. Logo no início do livro da imaginação, trata-se de deixar claro que seu objeto consiste em elaborar uma leitura sobre o conceito da consciência à luz da fenomenologia. É preciso deixar claro que a sua consciência, a qual Sartre se refere, está inscrita no projeto existencialista de sua ontologia fenomenológica, no sentido de compreendê-la não como um mero efeito cognitivo, mas sim como algo relacionado à intencionalidade, já que ela se apresenta como um movimento pré-reflexivo anterior ao próprio pensar. Nesse sentido, pode-se destacar que a intenção de Sartre em A Imaginação consiste em explicitar a dimensão ontológica na qual o ser é aquele que possui consciência da sua existência. Basta para o Sartre, em mesopalavras, em poucas palavras,
que o ser tenha consciência da sua existência. Aqui há momentos de proximidade com a filosofia camisiana, em que a importância da tomada de consciência também é extremamente necessária para a existência do sujeito. Só que eu repito, em Sartre existe uma questão de ordem psicológica. Em Camus não é assim. Essas palavras tem uma citação, né? De modo nenhum minha consciência poderia ser uma coisa, porque seu modo em si, precisamente de ser para si. Essas palavras indicam o próprio deslocamento do conceito de consciência empreendido por Sartre, desdobrado na perspectiva da suspensão do juízo fenomenológico, que o leva a compreender a discriminação entre a existência como uma coisa e a existência como uma imagem. E é justamente esse problema que leva Sartre a dedicar-se a pensar a imaginação como condição fenomenológica proveniente da experiência do vivido. Não é um tema novo. Lembrem Spinoza. Não é possível pensar aquilo que não existe. E o que não existe, numa posição existente, nada mais é aquilo que a minha capacidade de imaginação, minha capacidade intelectiva não é capaz de compreender. Não posso criar aquilo que não existe no mundo. Claro que aqui a perspectiva que o Sartre está utilizando é para desembocar na fenomenologia. Mas Spinoza já dizia isso. Desse modo, para Sartre, a imaginação não é meramente um processo mental, mas sim o desdobramento de uma apreensão entre o agir de nossa consciência no mundo e a maneira pela qual elaboramos nossas experiências daquilo que nos é oferecido. Essa é uma visão subjetiva acerca da capacidade imaginativa do sujeito. Claro que outros vão pensar de modo completamente alheio a isso, informando, entre outras coisas, que é somente um processo mental, que pode ser utilizado ou não pelo sujeito. Entretanto, para que tal premissa seja de fato explicitada, resta explorar os contornos de uma crítica em relação ao que Sartre chama de a antropologia do psicologismo. Então, aqui já parte para uma coisa mais densa, não é o que a gente procura aqui no Filosofia e Literatura. De modo que essa estrutura psicológica, filosófica, que se apresenta em Sartre, necessita de uma visão prática, necessita, em última análise, de uma perspectiva prática. E nada melhor do que a literatura ou o teatro para exercer essa capacidade. E é justamente aí que nós chegamos na prática literária de Jean-Paul Sartre. Se nós observamos a filosofia de Sartre como a base pela qual ele procura uma análise do sujeito, das suas ações, em O Sei o Nada, uma consequência do pensamento heideggeriano, uma consequência do pensamento kierkegaardiano, no sentido da busca desse ser. Aqui, na literatura, nós temos a prática, nós temos as ações que se apresentam ao sujeito. Sartre não escreveu muito romance. Nós temos a Náusea, a coleção O Muro,
e Os Caminhos da Liberdade, que é uma trilogia composta por A Idade da Razão, Suzes e Com a Morte na Alma. Apresentam-se essas obras de maneira bem diferente, porque não é a literatura sartriana que realmente é poderosa. Não é. O que considero poderoso em Sartre é, um, sua filosofia, dois, seu teatro. Acho o teatro sartriano interessante. Acho a filosofia sartriana interessante. Isso não quer dizer que eu a concorde. Acho a literatura sartriana, nesse estilo de romance, sacal, banal, desinteressante. A náusea nada mais é do que um constante relato de um historiador em busca do seu historiado. O historiador Roquetan apresenta-se como um personagem que, em constante momento, sente-se, claro, e nauseado, não por outros, mas pela sua própria existência. Há muitos elementos fantasiosos dentro da alma, dentro da obra, que se chamaria melancolia, depois passou a ser a náusea. De fato, é uma obra que nos causa um certo enjoo. É escrito em formato de diário, percorre essa desventura desse historiador chamado Roquetan e definitivamente apresenta-se como uma espécie de filosofia literária, a partir do momento em que imagens estão sendo postas ali para dialogar sobre o que está acontecendo. O próprio Camus vai falar sobre isso. Se queres escrever filosofia, escreva romances. A filosofia nada mais é do que imagens postas. É isso que se apresenta. O Muro, que é uma coletânea de contos, é definitivamente a obra mais interessante na perspectiva sartreana. Uma coletânea de contos, principalmente sobre a Guerra Civil Espanhola. Demonstra, logicamente, uma maturidade da escrita sartreana, mas ainda assim não chega ao apogeu, que é onde a gente encontra na trilogia da Liberdade, em que a personagem Mathieu é nada mais do que o próprio Sartre. É definitivamente fácil fazer um romance, uma literatura, em que você é o personagem principal. E diante dessa perspectiva, né, a trilogia apresenta-se, em definitivo, como o auge do Sartre escritor, que, como eu disse para vocês, não é de modo nenhum tão interessante quanto o Sartre filósofo. Sobre filosofia e romance, o próprio Camus vai dizer que
As vidas mantidas no ar, avaro do absurdo, não se sustentam sem algum pensamento profundo e constante que as impulsione com sua força. Só pode ser, aqui, um singular sentimento de fidelidade. Homens conscientes foram vistos cumprindo sua tarefa em meio a guerras mais estúpidas, sem por isso se considerarem em contradição. Trata-se de não eludir nada. Há sim uma felicidade metafísica em sustentar a absurdidade do mundo. A conquista ou a comédia, o amor inumerável, a revolta absurda são homenagens que o homem rende à sua dignidade numa campanha em que está vencido de antemão. Trata-se apenas de ser fiel à regra do combate. Este pensamento pode ser suficiente para alimentar um espírito. Sustentou e sustenta civilizações inteiras. Não se pode negar a guerra. Nela é preciso morrer ou viver. É como o absurdo, trata-se de respirar com ele, reconhecendo suas lições e encontrando sua carne. Na perspectiva do próprio Camus, a literatura apresenta-se, de certa forma, como uma capacidade, uma tentativa de se engajar contra o absurdo. Uma busca por sentido. Digo e repito, não parece ser a preocupação sartreana do pós-guerra, que se busque um sentido da existência. Porque no pós-guerra, Sartre já tem um sentido da existência. O próprio Camus, nascido em 1913, de família pobre, isso já em si já é uma imensa diferença, reconheceu, através de um professor, a capacidade que os livros têm de transformação e assim conseguiu uma bolsa de estudos, se formou em filosofia, não pôde exercer a profissão de médico por conta da tuberculose e uniu, em definitiva, as suas duas grandes paixões, filosofia e romance. Desde muito cedo começou a escrever observações, os chamados textos da juventude compreendem ali 32, 33 e 34, até, claro, o lançamento da sua primeira obra de contos chamado O Avesso e o Direito. Inicia-se no mundo do jornalismo por falta de oportunidade, já que não tinham aí jornalistas tão bons e capacitados que escrevessem com a qualidade tão grande quanto a do Camus. Resenhas literárias de altíssimo nível. Mas onde está inserido, de fato, quando a gente fala, a filosofia camusiana? Muito é dito sobre se existe uma filosofia camusiana. Muito é falado que o que existe é um pensamento filosófico, que pode ser interpretado de várias maneiras. Claro que o mais importante aqui é destacar que, para o Camus, filosofia e literatura se misturam. Camus escreve alguns textos filosóficos na juventude, principalmente acerca de Nietzsche, Bergman. Apesar de ter iniciado com contos e ensaios, sua filosofia será apresentada finalmente em Le Mythe Décisif, o mito de Sísifo, um ensaio filosófico acerca do absurdo e do suicídio. O mito de Sísifo é para Camus, de fato, um livro de ideias. Ele mesmo diz, foi meu único livro de ideias.
É o livro que traz, em definitivo, uma pensata filosófica, que é justamente a questão do absurdo. Como o absurdo se apresenta hoje? Como existe esse sentimento absurdo? O que ele é? E como alguns já foram atrás de tentar desvendá-los. O absurdo, em última análise, trata do divórcio entre o homem e o cenário. Trata-se de uma nostalgia que não é mais possível e um exílio que é iminente. Porque a nossa força de compreensão ao mundo que nos nega constantemente isso é gritante. Claro que o mito de Sísifo ele compreende um ciclo filosófico chamado o ciclo do absurdo, com as obras O Estrangeiro, Calígula seguido de O Equívoco. E por que que especificamente o Camus utiliza um ciclo para falar sobre um tema desses? Porque é da preocupação do Camus que aqueles que o leem tenham, em definitivo, a capacidade de compreender integralmente o seu pensamento através de diversas perspectivas. Nós temos o romance O Estrangeiro, nós temos o ensaio O Mito de Sísifo e agora nós temos a peça Calígula seguido de O Equívoco. Mas o que salta aos olhos em Camus não é propriamente a sua filosofia. Se vocês perguntarem para 10 pessoas qual a filosofia camusiana, é muito provável que 8, 9 não saibam. Mas se você perguntar sobre a literatura camusiana, principalmente exemplificando O Estrangeiro ou A Peste, certamente as pessoas saberão de quem você está falando. A escrita literária de Camus terá diversos elementos reais e sempre estarão atrelados às noções que ele irá apresentar em seus ciclos. Suas obras de literatura são O Estrangeiro, A Queda e A Peste. Em matéria de romance, de fato, o... de fato ele escreve pouco. Romance, romance mesmo. Camus vai adorar escrever sobre diversas e diversas coisas que trazem. Entre elas, dentro do ciclo do absurdo, o estrangeiro vai tratar da gratuidade. Em como esse ser humano que se apresenta dentro do romance O Estrangeiro, Meursault, é totalmente alheio à sua própria vida. O estrangeiro é a porta de entrada do absurdo, o estrangeiro é o primeiro romance que o Camus finaliza e publica, e é um dos livros mais vendidos até hoje. A Peste dispensa apresentações, trata-se de uma das obras-primas de Camus, em que uma cidade é infestada por ratos, e esses ratos produzem essa espécie de anomalia dentro da cidade, em que muitas pessoas aí vão ter que ir e vir, em que a batalha da peste nada mais é entre ciência e religião. Em A Queda, nós temos a apresentação eminente de um ser da sociedade parisiense completamente deprimido e desinteressado em relação ao seu próprio trabalho.
A queda trata justamente do retorno de Camus aos palcos da glória. É uma obra escrita em monólogo, é uma obra escrita com alguns mistérios, mas de fato ela é extremamente interessante para nós concluirmos o pensamento de Camus ali na década de 50. E é claro, não podia faltar de forma nenhuma um pouco sobre a relação entre os dois. Camus e Sartre se apresentam, como eu disse para vocês, dentro do século XXII, como dois intelectuais capazes de exercerem pleno domínio sobre o mundo no pós-guerra. Sartre queria que Camus fosse o seu herdeiro, Camus queria trilhar seu caminho sozinho. Escreve Ronan Aronson no livro Camus e Sartre. A relação de Sartre e Camus começou em 1938 e para Sartre, em 1942, o entusiasmo e descoberta recíproca de seus primeiros livros, seguidos da imediata amizade de 1943, quando os dois se conheceram presencialmente. Filosófico e politicamente aparentados, eles falavam de variedades, colaborações e compartilham ambições similares. Ambos eram frequentadores postos juntos da libertação, tornaram-se os mais célebres escritores da França, conforme o existencialismo virava uma febre cultural no período pós-guerra. Lutando para não ser visto como um seguidor de Sartre, Camus recusou o título várias vezes, enquanto o amigo o tomava como um exemplo de sua nova teoria do engajamento. Os dois eram intelectuais ativos, trilhando caminhos paralelos. Camus era editor do Combat, jornal da Resistência, que se tornara um diário de Paris. Sartre, como criador e diretor do que imediatamente se tornaria o mais importante veículo político e cultural da França, os tempos modernos. Ao longo de sua convivência, o esquerdismo não comunista dos dois foi sendo pressionado pelo começo da polarização do leste-oeste. A divisão marcada pelo discurso de Churchill sobre a cortina de ferro no início de 1946 foi trazida para o ciclo deles através da chegada de Paris, no outono daquele ano, do anticomunista Arthur Koestler. Seguindo-se a publicação na França de seus livros Zero Infinito e O Comissário, a pessoa e as ideias de Koestler interpelavam todos a escolher uma posição a favor ou contra o comunismo. Camus começa a ter essa relação de amizade com Arthur Koestler, e isso é um dos pontapés, um dos solavancos necessários aí para o fim da amizade entre os dois, Sartre e Camus. Tais pressões foram intensificadas pelos eventos dos anos seguintes e marcados pela escrita e a oposição política de Sartre e de Camus. Como anteriormente, um diálogo entre os dois pode ser percebido em seus livros, sem que um chame o outro pelo nome. Mas para cada qual formulado seus próprios pensamentos em relação ao companheiro. Ainda amigos, embora frequentemente indo em direções opostas, eles continuam trabalhando no máximo de uma terceira força, né? Uma possibilidade política. Camus vai escrever isso nos textos, por exemplo, os textos editoriais do combate. E é claro, as coisas vão piorando, vão ficando mais difíceis, politicamente falando, década de 40, década de 50. O que se apresentava como uma espécie de união forte, competitiva, entre os dois, agora nada mais é do que o fim da amizade, já que Camus
escreve o livro O Homem Revoltado, e será do completo desgosto do próprio Jean Paul. Trata-se, claro, de compreender a posição dos dois filósofos de esquerda, um mais crítico do que o outro. Trata-se, claro, de perceber a questão política em que os dois estavam inseridos. De fato, Camus como uma espécie de estrangeiro, longe da sua casa, Argélia, falando ali sobre política para franceses nascidos na França. Dentro dessa composição entre os dois, apresenta-se, claro, uma série de textos dos mais interessantes, em que o próprio Camus vai culminar no Homem Revoltado de 51, que vai denunciar campos de concentração, autoritarismo, crítica a Karl Marx. Para Sartre será a gota d'água. O fim da amizade foi público e por razões políticas. Em definitivo, por razões políticas. Jamais se encontraram depois disso. Os dois foram prêmio Nobel de Literatura, mas, de fato, não voltaram a ter uma amizade depois disso. E os seus trabalhos apareceram ali posteriormente, às vezes como indiretas, como é o caso do trabalho Os Mandarins, da Simone de Beauvoir, que nada mais é do que o personagem principal, o próprio Camus. Dentro dessa concepção de filosofia e literatura, Sartre e Camus foram os melhores nesse sentido. Se a gente conseguir pegar de outros autores como Kafka e Dostoiévski a sua capacidade de imprimir temas filosóficos importantes na sua escrita literária. O tema depois ficou bastante popularizado, as pessoas começaram a escrever mais com uma certa questão assim de romances existenciais. Essa é a preocupação, por exemplo, de alguns filósofos que não querem misturar arte com filosofia, querem que a filosofia fique de fato presa à sua própria estrutura, por acreditar que essa estrutura é suficiente para que a gente possa aí gerir uma boa e completa análise do pensamento. Diante disso, dessas duas posições que se apresentam, eu queria agradecer bastante pela oportunidade, pela fala. Essa gravação vai estar disponível para o pessoal da Bases da Filosofia, serve para eles como conteúdo de finalização de curso livre e também, claro, para a palestra Camus e Sartre, Filosofia e Literatura, uma introdução.
E é isso. Queria agradecer demais. E em breve a gente vai ter mais novidades. Tem um clube filosófico aí com 2 autores por mês. Tem um clube de leitura existencial que vai ter Sartre, vai ter Camus, vai ter Kafka, vai ter Dostoiévski, vai ter. Depois vai ter Thomas Mann. Então é isso. Gente, um imenso abraço. Dúvidas, sugestões, feedbacks, coisas do tipo relacionadas à palestra que a gente deu hoje, só mandar lá para o e-mail ou então pelo próprio Instagram, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais e continuem lendo Camus, continuem lendo Sartre. São 2 autores fenomenais. Tchau, tchau.